Saudação à amada igreja no nome de Jesus, amém? Alegria de estar aqui com os irmãos de novo. Foi muito legal o convite, a maneira como o Senhor conduziu tudo, para eu poder estar aqui com os irmãos. Foi uma semana bem corrida, um dia bem corrido. E eu estava falando com o pastor Cristiano que só deu certo por conta do tema, porque esse tema é um dos temas que eu tenho ensinado lá no Cibima, semestre, de cosmovisão cristã. Então, eu estou muito animado para compartilhar com você. E aí, teve uma coisa que aconteceu, que raramente acontece, que eu esqueci, devido à correria, eu não trouxe o meu tablet nem meu computador, que é onde estava o esboço. Então, vai ser freestyle aqui com vocês hoje, tá bom? E aí, por conta disso, nós também vamos ter tempo de pergunta e resposta. O pastor Cristiano me pediu para terminar, para dar um tempo de pergunta e resposta. Então, o que eu quero fazer com vocês? Primeiro, eu quero trabalhar com vocês o conceito de cosmovisão. O que é cosmovisão? Depois de trabalhar o conceito de cosmovisão, eu quero dizer como ela nos ajuda a lidarmos com o mundo, a interpretarmos o mundo e a amar a Deus no mundo. E na terceira parte, que é onde nós vamos gastar mais tempo, eu quero trabalhar com vocês sobre a cosmovisão cristã da educação. E aí nós vamos fazer isso a partir de Daniel, capítulo 1. Então, recapitulando, o que é cosmovisão, a importância dela, e depois cosmovisão cristã e educação a partir de Daniel, capítulo 1. Tá bom? Então, tome nota aí que isso vai nos ajudar. Quando estudei no seminário, eu estudei em regime internato. E eu estudei em um seminário em João Pessoa, e era um seminário transcultural. Então nós tínhamos pessoas da Alemanha, pessoas da Indonésia, pessoas da República Dominicana, brasileiros de diversas partes do país, americanos, de modo que era uma bagunça cultural. E essa menina da Indonésia, especificamente, o nome dela é Winash, ela creu a partir de uma família muçulmana. Seus pais a expulsaram de casa, e ela tinha convicções da maneira como homem e mulher se relacionam muito diferente da maneira brasileira. Então, logo na primeira semana de seminarista, nós tínhamos o culto dos alunos de manhã, umas 7 horas, logo após o café, que eram as 6:30. E aí, após o culto, eu fui cumprimentá-la. E aí, quando eu fui cumprimentar, eu peguei na mão dela, abracei e dei, assim, né? Abracei de lado e beijei aqui assim, bom, Deus abençoe, irmã. Aí ela fez assim, ó, não, menina, não pode não. Aí eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa sensível para a cultura dela. Aí eu perguntei, o que foi que eu fiz? Me desculpe. Ela, na minha cultura, só quem pode beijar na cabeça é o pai ou o marido. Você quer casar comigo? Eu disse, não, menina. Quero não. E aí eu percebi que diferentes pessoas interpretam fenômenos de diferentes maneiras, certo? Um abraço, um beijo na cabeça pode ser manifesto como um aspecto de carinho entre irmãos, mas para alguns lugares só é feito por outras pessoas. Há alguns elementos culturais, eles mudam a maneira como a gente enxerga. O que é que explica isso? Isso pode ser explicado a partir de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Então, eu disse para mostrar a importância para vocês de cosmovisão. Agora, o que é uma cosmovisão? O conceito, como ficou popularmente muito difundido, geralmente as pessoas elas tendem a entender ele numa camada mais superficial. Alguns dizem que cosmovisão são os óculos com os quais eu enxergo o mundo. Se você é meu aluno, se foi meu aluno de cosmovisão, você vai saber que essa definição me dá coceira na costela. Quando eu escuto, chega a me dar alergia. Né? Cosmovisão não são os óculos, né? Ou alguém vai dizer assim, ó, visão de mundo, né? Alguém vai dizer, a cosmovisão é a sua visão de mundo, que também é extremamente distante do que de fato a gente pensa por cosmovisão. Eu gosto muito do cara chamado James Salles. Ele escreveu um livro dando nome ao elefante, e o Weber Campo, no livro que o pastor pediu para me embasar, ele usa o James Salles como um fundamento muito importante. Ele define cosmovisão da seguinte maneira. Vamos ver se sai de cabeça. Cosmovisão são os conjuntos de pressupostos
que podem ser totalmente verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou inteiramente falsos, com os quais eu interpreto os fenômenos ao meu redor. Conjuntos de ideias pré-concebidas que eu tenho, que me ajudam a interpretar os fenômenos que acontecem ao meu redor. Essas ideias podem ser totalmente verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Certo? Isso é a definição do Sayre de cosmovisão. Tem um outro cara, o nome dele é mais completo, é o Hermann Doiver. Ele é um alemão. Alemão não, ele é um holandês. Que ele define a cosmovisão como o impulso inato de toda a individualidade humana em busca da origem, da fonte originadora de sentido. Não, né? Foi não. É complicado mesmo, negócio de cosmovisão, porque é a parte filosófica. Tá? Então, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a cosmovisão, ela não é somente categorias que eu tenho, que eu penso, eu preciso saber disso, e saber disso vai me levar a agir dessa maneira. Ele coloca como um impulso que é inato ao ser humano. Todo ser humano tem. Aí nós temos aquelas categorias que são pré-teóricas. Por exemplo, coisas que todo mundo aqui, antes de estudar, olhava e sabia, isso é errado. Por causa do nosso lugar cultural. Certo? Vou sair da filosofia e vou para uma coisa mais prática, certo? Quando eu era menino, a gente gostava muito de botar uns aos outros para brigar, né? Aí a gente fazia assim, ó, pegava um graveto, aí riscava e dizia assim, ó, que é a tua mãe. Do outro lado a gente dizia, que é a mãe dele. Tu vai fazer o quê? Aí ele pagava. Aí o cara, ei, mano, tu vai apanhar. Aí os dois saíam, brigavam. Aí o cara, por que tu brigou? Porque não pode mexer com a minha mãe. Porque mãe é... De onde é que vem isso? De onde é que vem essa máxima de que mãe é sagrado? É bíblico isso? Hã? Não. Na sociedade bíblica, nós éramos uma sociedade patriarcal. Alguém podia dizer assim, né? O pai é sagrado. Vocês estão entendendo? Então, isso, agora, alguém chegou para o menino e disse assim, ó, meu filho, você tem que ter... Ele não teve uma aula. Foi a cultura, os elementos pré-teóricos da cultura que formaram essa convicção nele. Vocês estão entendendo? Então, quando nós nos convertemos, quando nós vamos a Cristo, nós recebemos a Cristo como Salvador, não há imediatamente uma metanoia, uma mudança de mentalidade 100%. Porque nós ainda trazemos a marca do passado conosco, do passado cultural brasileiro. Certo? Então, entender cosmovisão é importante porque eu preciso entender quais são os pressupostos que eu assimilei, que eu aprendi, que vão de acordo com a palavra de Deus, e quais são os pressupostos que eu assimilei e que eu aprendi que negam a palavra de Deus. Então, a cosmovisão é importante para que eu aprenda a viver, e melhor, a amar a Deus no mundo que Ele criou. Porque o mundo que Deus criou é a nossa esfera de atuação. Amém? A gente diz assim, eu não sou do mundo. Não é? Então, assim, não ame o mundo. Tem hora que diz que é parceiro do mundo. O que é essa noção de mundo? Então, Paulo, ele estabelece 4 coisas. Deixa eu explicar aqui para vocês. Porque tem um elemento da cultura, né? Então, vamos lá. Na cultura, a gente diz assim, ó, isso é cultural, isso é errado. Certo? Aí Paulo se relaciona com a cultura, e a cosmovisão nos ajuda a se relacionar com a cultura, de 4 maneiras. Existem elementos culturais que a cosmovisão bíblica, ela confronta. Existem elementos culturais que a cosmovisão bíblica, ela neutraliza. Existem elementos culturais que a cosmovisão, ela redime. Então vamos lá, confronta,
neutraliza, redime e que ela reafirma. Vou explicar cada um. O que é confronta? Ela diz, isso é errado. Por exemplo, no Brasil nós temos um negócio, um chip, instalado em todo menino que nasce no HGF, aqui dentro da esfera de Fortaleza, que é a habilidade de bular regras. Todo brasileiro é especialista em encontrar uma brecha. O jeitinho brasileiro. Todo brasileiro ele é especialista. Quando a gente está sei lá, né, uma vez eu estava viajando em outro país, aí tinha assim, ó, não pode passar aqui. Aí eu olhei, né, o cara, aí eu falei, vamos aqui, o cara, não pode não, está dizendo não pode passar. Aí eu disse, mas não tem ninguém vendo não, dá para a gente ir. Tem câmera, aqui. E ele, não, só tem um negócio, não é para ir, não é para ir. Isso aí foi lá eu fui lá para Israel, aí tem um monte do templo. Tem um lugar que é o Santo dos Santos, né? Lá no Domo da Rocha. Aí eu queria entrar. Aí disse assim, ó, só pode entrar muçulmano. Aí eu fiquei andando assim na porta, ó. Eu disse, rapaz, não tem ninguém olhando não. Então, a cabeça da... Aí disse, como é que eles vão saber se eu sou crente ou não são? Aí o cara, rapaz, se tu quiser testar, é só tu entrar. Que ele sabe. Aí eu disse, rapaz, não vou testar não, que eu quero morrer por isso aqui não. Se fosse por outra coisa, eu acho que valia a pena. Mas isso aqui, Santo dos Santos, já está na nova aliança, né? Santo dos Santos é a reunião do povo de Deus, amém? Então é o jeitinho brasileiro. Quando a Bíblia olha para o jeitinho brasileiro, ela faz o quê? Ela confronta, ela diz, isso é errado. Certo? Só que tem outra coisa que é a hospitalidade. Nós somos um povo hospitaleiro por natureza. Não é não? Rapaz, fazer evangelismo aqui, alguém já evangelizou no sertão? Você dá boa tarde, a mulher já dá o café, bolo, tapioca, dá um saco de manga, 2 galinhas. Não é não? Não é? A cultura bíblica, ela condena ou ela diz que isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa boa, né? Agora, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, por exemplo, quando está chovendo a gente usa guarda-chuva. Isso é uma prática cultural, né? Todo mundo usa sombrinha, está chovendo. A Bíblia diz o que sobre isso? É pecado ou ela reafirma? Ela diz que isso não tem importância. Certo? E tem coisas na nossa cultura que a Bíblia diz isso é errado, mas pode ser feito de um jeito correto. Isso é redimir. Então, para mim amar Deus no mundo, eu preciso ter sabedoria do que é que do mundo eu preciso rejeitar como pecado, o que é que do mundo eu preciso abraçar como coisa boa, o que é que do mundo eu preciso relativizar como não tem importância, e o que é que do mundo eu posso redimir, trazer uma maneira cristã de fazer aquilo. Entendeu? Por exemplo, algum lugar gosta do São João com Cristo. É uma redenção. Aí eu não vou fazer aqui o juízo de valor sobre isso. Aí depois o pastor Cristiano desenrola o manto, como diriam os irmãos pentecostais, né? Entendeu? Vocês estão entendendo por que é importante? Então, o que é cosmovisão? Conjunto de pressupostos com os quais eu interpreto os fenômenos ao meu redor. Por que é importante? Para me ter sabedoria para viver no mundo criado por Deus. Porque os homens são produtores de cultura. E aí eu não posso negar. O pessoal diz assim, ó, às vezes, né? O mundo está entrando na igreja. Já ouviu essa frase? Isso é uma coisa boa ou ruim? Quem disse que é ruim, não pode ouvir a caixa, porque a caixa é do mundo, o microfone é do mundo. Isso aqui, o vidro. A gente precisa saber o que é do mundo que está entrando na igreja. Não é não? Para se for uma coisa boa, nós abraçamos. Se for uma coisa... O que é bom, o que é ruim? Qual é o padrão? A Bíblia. Vocês estão entendendo o ponto? Está todo mundo entendendo? Esse negócio é complicado mesmo. A minha esposa diz que a disciplina que eu ensino que ela menos gosta, que é só filosofia. Ela diz, eu fico doidinho, meu filho, essa disciplina aí não dá para mim não. Mas vocês estão entendendo, né? Amém? Então, o que é, por que é importante? Resumo, o que é? Os pressupostos com os quais eu interpreto o fenômeno ao meu redor. Por que é importante? Para me ter sabedoria para amar Deus no mundo.
saber o que eu preciso rejeitar, saber o que eu preciso abraçar, saber o que eu preciso relativizar. Por exemplo, Paulo, ele relativiza a circuncisão. Ele diz assim, não tem importância se você é circuncidado, se você não é. O importante é a circuncisão de coração. Paulo, por exemplo, ele olha para o atleta e ele diz assim, o soldado, ele afirma como uma coisa boa. O lavrador, ele olha para a cultura e diz, ele usa até como exemplo positivo. Mas ele, por exemplo, olha a prática de comer comida sacrificada a ídolos e ele lida com aquilo ali. Vocês estão entendendo o ponto? Se você for ler a carta paulina, quando eu estou estudando, a gente vai olhando vários exemplos no texto bíblico de quando Paulo ele condena, quando Paulo reafirma, quando Paulo relativiza. Tranquilo? Agora vamos para o que o povo de Deus quer. É Bíblia, né? Pronto, vocês querem isso. A parte que dói já passou. Vamos para Daniel, capítulo 1. Daniel 1. Então agora, dentre tantas coisas que nós poderíamos estudar em cosmovisão, a gente vai olhar a cosmovisão e a educação, certo? Não é o meu plano fazer a exposição do capítulo. Não é o meu plano fazer a exposição do capítulo. O meu plano é pegar o capítulo para fundamentar a nossa discussão, certo? Mas vamos ler aqui, vamos ler pelo menos até o versículo, deixa eu ver aqui até o versículo, era do 3 ao 17. Capítulo 3. Versículo 3, capítulo 1. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe do eunuco lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante da nossa aparência as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou de 10 dias. No final dos 10 dias a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Verso 17. Ora, a estes 4 Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, amém. Vamos entender aqui, certo? Babilônia, desde que ela aparece, Babilônia é tanto uma cidade literal, como ela é a representação da linhagem da serpente. Aqui eu estou saindo um pouquinho da filosofia, entrando na teologia bíblica. Quando Adão peca, o Senhor diz assim para a serpente: maldita és. E aí, da sua linhagem, vai haver uma inimizade com a linhagem da mulher. Vocês lembram desse texto? Gênesis 3,15. Tu lhe ferirás
essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, Deus dizendo para a serpente. Então essa linhagem da serpente é a linhagem da oposição. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 11, eles estão aonde? Quem lembra? Geográfico, local geográfico. Alguém lembra? Eles estão na planície de Sinar, para fazer a torre de Babel, que é de onde vêm os babilônios. Lá no final, em Apocalipse, o apóstolo João vê a Babilônia caída de novo. João e Pedro também usam a imagem de Babilônia como um sistema de oposição à linhagem da mulher. Em Daniel, capítulo 1, nós temos o ápice da rebeldia e da oposição de Babilônia contra o povo de Deus. Eles entram na cidade santa, eles destroem Jerusalém, e aí o que é que eles fazem? Eles pegam os jovens, certo? Então aqui nós vemos que a Babilônia, ela é extremamente articulada, tá? E eu vou usar de modo metafórico aqui a Babilônia como sistema de oposição a Deus nos nossos dias, certo? Então, olha só como a Babilônia é articulada. Em Jerusalém você tinha mestres, você tinha rabinos, você tinha homens, chefes de família, que poderiam ser talvez o meio de maior influência cultural dentro de Israel. Mas quando Babilônia entra em Jerusalém, ela procura quem? Olha o verso 3. Olha o verso 3. Quem é que ele procura? Procura os líderes, procura os chefes de família, procura os homens formados, procura as mulheres formadas. Eles procuram quem? Eles procuram os filhos. Eles procuram os filhos. Isso é muito importante quando a gente pensa em educação, tá? Por quê? Porque alguém uma vez falou que quem quer governar um país, quem quer governar um lugar, precisa dominar antes do exército, antes de dominar os meios de produção midiática, precisa dominar, sabe o quê? As escolas. As escolas. Porque se ele dominar o exército e ele conseguir pela força impor um regime, sempre haverá resistência. Sempre haverá o militante, a resistência, os rebeldes. Mas se ele pegar as crianças pequenininhas e formá-las dentro de um sistema, ele vai minar a resistência. Porque ele vai formar aqueles que são mais vulneráveis. Entendeu? Pegar um rabino de Israel que já tinha decorado o Antigo Testamento todo era perca de tempo, ele não ia mudar a cabeça. Mas pegar os jovens, entre ali seus 14, 18 anos, era o local, era a época onde as pessoas estão mais abertas às ideias, né? As ideias da vida, assim, meu Deus. É a época que você é exposto assim à desigualdade. Meu Deus, se todo mundo tivesse tudo igual, a vida seria muito melhor, né? É a época que você canta Imagine com mão dada com seus colegas, né? Imagine, oh people, né? É a época que você sonha com um mundo melhor. É aquela época que você está vislumbrando, está aberto a novas ideias. E Babilônia é extremamente consciente disso. Certo? E aí o texto segue. O que é que ele diz? Eles querem os melhores jovens, para que eles vão para um palácio, para que eles, no verso 4, para que eles aprendam a cultura e a língua dos caldeus. E no verso 5, que eles recebam de tudo do bom e do melhor. Então, a cultura e a língua, gente, ela é uma propriedade de um povo. Certo? A cultura e a língua é a propriedade de um povo. Quando você tira o povo de uma cultura e de uma língua, você tira a essência dele. Você tira a essência dele. E o que eles estavam querendo fazer era minar, afastar esse povo da cultura judaica, da cultura do Antigo Testamento. E aqui, gente, tem uma coisa legal. O verso 5 me leva a fazer um contraste entre Egito e Babilônia.
Qual desses dois povos escravizaram o povo de Deus? O Egito ou a Babilônia? Os dois, né? O Egito e a Babilônia. Agora tem um ponto aqui interessante. A escravidão do Egito era diferente da Babilônia. Porque no Egito, como é que eles escravizavam? Com chicote. Quem é um escravo que está levando chicotado, o que é que ele pensa todo dia? Meu irmão, como é que eu vou sair daqui? Cada chicotada que ele leva, ele diz assim, tu me paga. Né? Agora, Babilônia prendeu os jovens, mas não prendeu com chicote. Babilônia prendeu em uma cela confortável. E alguém disse que o segredo para manter alguém preso por muito tempo é dar a ele uma cela confortável. Ar-condicionado, TV a cabo, Netflix, videogame. São escravos ou não são na Babilônia? São. Mas dentro desse contexto de educação, a Babilônia pode mostrar para alguns, por meio da educação, que eles de fato devem esquecer Israel e focar em Babilônia. Porque Israel trouxe a eles dor, mas a Babilônia trouxe a eles conforto. Isso não parece. Você já ouviu isso aí antes? Isso não parece com muitas vezes o que o sistema diz da igreja, não? A igreja aprisiona. A igreja é ferramenta de machucar, de opressão. É o ópio do povo. Mas aqui vem para o nosso lado. Aqui você vai ser livre de verdade. Entende? E Babilônia hoje não está preocupada com os pais de família, não. A Babilônia hoje está preocupada com as suas crianças. Então, quais são as estratégias da Babilônia para poder formar uma geração de descrentes? Primeiro é o isolamento. Versículo 3, eles mandam que tirem as crianças do meio de Israel. Quanto mais tempo o seu filho passar comigo, melhor vai ser para mim. Por quê? Porque eu vou alimentar ele. Então, qual é o esforço de Babilônia hoje, dentro da educação? É isolar todas as crianças das figuras de autoridade delas. Entendeu? Por isso que com a Revolução Industrial criaram-se as creches. Por quê? Porque a vida é tão difícil que todo pai e toda mãe precisa trabalhar. E o pai e o filho não precisa mais ser criado pelo pai e pela mãe. O filho agora tem que ser criado pelo Estado. E aí o Estado vai normatizar o que é que ele escuta, o que é que ele aprende. E o Estado diz assim, ó, aqui não tem nada a ver com religião. O que eu quero que você aprenda é que não existe nenhum ensino que seja religiosamente neutro. Toda aula que seu filho assiste na escola, ele assiste a partir de um lugar religioso. Eu fui professor de português, no ensino fundamental, ensino médio e cursinho. Eu nunca me esqueço da aula do 6º ano, porque quando eu fui contratado, eu disse assim, ó, fui para a entrevista lá, né, eu era estagiário e tal. Aí eu disse assim, ó, eu sou pastor, viu? E eu prego nas aulas, eu não deixo a minha religião de lado. Por quê? Porque é impossível. Ninguém, um ateu não deixa, o cara do candomblé não deixa, o católico não, ninguém deixa. Todo mundo anda com a sua religião em todo canto. Então eu vou andar com a minha também. Pronto. Se você não quiser me contratar, tranquilo, tudo bem. Eu vou atrás de outro lugar que queira, mas eu quero ser honesto. Não, tá tudo bem, pode vir e tal. Aí eu peguei o livro do 6º ano. Primeira aula, aparelho fonador. Como é que fala? Aí tinha lá, o homem foi criado por meio de um processo evolutivo, pipipipopopó. Aí eu fui lá na coordenação, a senhora não disse que esse livro aqui não te falava nada de religião? Pois está falando de religião. E o pior, está falando de modo errado, porque está negando o que a Bíblia diz. Aí eu mandei lá para a coordenação, imprima Gênesis 1.
Aí eu pedi para os alunos, sexto ano é legal, que é o primeiro ano que eles usam caneta. Aí eu disse, quem tem caneta vermelha? Aí eu, tio, pronto. Pega a caneta vermelha, faça um ponto lá na cima da página e faça uma diagonal para baixo. Pronto, aí fez, aí pegou o outro ponto, aí escreveu bem grandão assim, ó, errado. Aí eu dei Gênesis 1 e a gente foi estudar a criação. Porque não existe português, história, gramática, matemática, física, geografia, que seja religiosamente neutra. O seu filho está absolvendo na escola, por meio da Base Nacional Comum Curricular, religião babilônica. E cada vez que passa, o mundo cria demandas e necessidades para tirar os pais de perto dos filhos. Porque o que eles querem fazer? Eles querem que os meninos saiam de Israel. Eles querem que os meninos venham para a Babilônia. Eles querem que as crianças saiam de casa dos pais, porque hoje é absurdo uma mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Como é que o meu filho vai fazer karatê, balé, inglês, viajar no final de semana, ter o brinquedo da Hot Wheels, ter não sei o que, se todo mundo tiver emprego? Eu preciso isolar. E aí alguns cristãos, eles caem num princípio do mundo que é assim, ó. O pai diz, eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive. E no afã de dar para o filho o que nunca teve, não dá para o filho o que é o mais importante. Sabe o que é? Você. Seu tempo. Ensinando. Lá. Porque Babilônia cada vez mais quer tirar o seu filho do seu convívio. Quer isolar. Eu não sei, agora é ensino integral. Daqui a pouco, eu não me assustaria se dissesse que vai ter colégio interno do Estado. O filho entra na segunda, só sai na sexta à noite. Aí o Estado dando educação, dando liberdade para os pais. Por quê? Porque eles querem tirar, é parte da estratégia de Babilônia, isolar os filhos dos pais. E muitas mães crentes acabam, eu não vejo propósito. Assim, eu queria contribuir para a sociedade. Eu não queria ficar só em casa cuidando dos meus filhos, não. Só em casa cuidando dos filhos. Você tem o privilégio de formar uma alma eterna. De onde foi que a gente falhou tanto? A gente abriu tanto a nossa mente para a Babilônia entrar, de que 8 horas de trabalho ouvindo abuso do chefe é mais importante do que um dia inteiro cuidando de uma alma eterna que foi gerada do seu ventre para você pregar o evangelho para ele. Agora eu entendo que o nosso país tem uma economia frágil. Nem toda mulher que trabalha porque gostaria. Às vezes trabalha porque precisa. Porque senão a família não come. Certo? Eu sou pastor de chão da igreja, sou realista. Mas tem muitos casos por aí que a mulher poderia não trabalhar, a família viver uma vida muito mais simples, mas que agradava a Deus. Então, se você, eu não estou falando aqui para dar peso nenhum, vocês estão entendendo, né? Estou falando de quem tem a possibilidade de organizar a família em função disso. Porque cada vez mais a Babilônia quer isolar. Vocês lembram quando começou o negócio de colégio integral? Porque agora já vai sair. Eu não conheço ninguém que fez o curso técnico assim, né? Deve ter. É porque eu mesmo não. Mas a maioria da galera passa só o dia na escola mesmo. Só o dia na escola. Nem estuda, nem aprende. Não, fiz mecatrônica. Tem um colega. Olha, eu conheci uma pessoa que ele era analfabeto, não sabia ler. Juntar sílabas. Ele tem o diploma de edificação. Ele pode assinar um prédio de até 2 andares. Ele não sabia ler. Vocês estão vendo como um negócio é sério? Não é porque a gente precisa os altos índices. Tantos alunos foram aprovados nesse ano. Aí, qual é a qualidade da aprovação? Esse meu colega, ele foi muito legal. Ele abriu o AutoCAD lá, que é um aplicativo de construir, né? Aí disse, eu vou construir aqui uma casa para tu ver. Aí eu, tá bom. Ele abriu o aplicativo, ele passou uma lista no meio.
Fez um quadrado, passou uma lista no meio e outra cruzando. Aí disse aqui é a sala, que é o quarto, a cozinha e a garagem. Fez um... Ai, meu irmão... E tem gente, eu tenho um pedreiro que construiu a igreja uma vez lá do interior para mim, que ele não sabe nem pegar no papel. Mas ele olha, ele constrói assim um prédio. Ele é invocado, ele tira o prumo no olho. Nunca vi isso na minha vida, não. E ele não aprendeu passando o dia em escola, não. Ele aprendeu foi trabalhando, foi fazendo. Mas a gente aprendeu, nós somos a cultura do certificado. O Machado de Assis, ele escreveu um livro, Memória Póstumas de Brás Cubas, que é uma crítica à sociedade brasileira. Aí ele diz assim, ó, no meu escritório está cheio de diplomas para atestar conhecimentos que eu não tenho. Eu fico invocado quando eu vou dar curso de teologia, o pessoal pergunta assim, vai ter certificado? Eu disse, se você quiser, eu faço agora no Canva para você um certificado de que você quiser, ele dou. A educação, ela é para nós aprendermos a viver no mundo. Um certificado não muda em nada, desde que você seja competente para fazer aquilo que faz. Então, a primeira estratégia da Babilônia é isolamento. Segunda, doutrinação. Doutrinação. Os jovens tinham que ser ensinados na cultura e na língua dos caldeus. Verso 4. Eles não vão para lá, gente, para ser ensinados, eles vão ser ensinados na doutrina e na cultura dos caldeus. A cultura vamos ter uma conversa aqui sobre sexualidade na escola. Sobre identidade de gênero. Sobre ensinar aqui sobre muitas coisas que durante toda a história da humanidade foram conversas que os pais tinham em casa com os filhos. Agora a gente terceirizou tudo para o Estado. Tudo ou para a iniciativa privada ou para o Estado. Porque o mercado agora é que toma conta da gente. Então, existe doutrinação. Seu filho, às vezes, professor está sendo doutrinado e não sabe. Certo? Quando eu fui professor, eu gostava muito de ler os livros. Pai, deixa eu ver aqui a aula de história. Século XVI. Vamos ver aqui. Vixe, vai falar sobre a Reforma Protestante. Eu peguei um livro de uma determinada editora que dizia que Lutero reformou a igreja porque queria se casar. Você está entendendo? Não é... Eu disse assim, nem o católico mais desinformado faz uma crítica tão ruim a Lutero como essa. Porque se você pode pegar a crítica a Lutero, não estou dizendo isso aqui não. Mas existe críticas fundamentais. Só que o livro é tão superficial... E muitas vezes os pais estão se matando de trabalhar para emburrecer os seus filhos. Sendo que os próprios professores não têm competência para isso. Gente, eu fui professor, o professor ganha um salário. Pelo menos no contexto que eu trabalhava. Um cidadão que ganha um salário não tem condição de cultivar uma vida acadêmica. De leitura, de pesquisa, de estudo. A pessoa que ganha um salário, ela está lutando para viver. Para comer, ainda mais com gasolina a R$7. Ou você acha que o professor vai ter tempo? Não, vou pensar aqui como é que os socráticos pensavam. Ele está preocupado com a reunião de pais que vai ter, com 70 provas que ele tem que fazer, corrigir. Então ele não tem nem tempo nem de digerir o conteúdo que ele ensina. Entendeu? Eu fui dar aula num curso aí, de pedagogia, que eu pedi para a turma ler um livro no mês, o aluno achou um absurdo. Eu disse, é para mesmo, é absurdo. Um aluno ler um livro no mês é um absurdo. Um professor, você está se formando para é uma pessoa um negócio desse. Gente, é um problema sistêmico. É um problema. E isso aqui, Babilônia já estava fazendo. Doutrinação. Você precisa saber, as horas que seu filho passa na escola, ele não está num ambiente neutro. Ele está num ambiente que está sendo doutrinado.
Só que também existe doutrinação indireta. A doutrinação direta ela acontece na lousa, no livro, mas tem também a doutrinação indireta, que é por meio dos elementos culturais, músicas, filmes e outros elementos. Minha geração cresceu com a seguinte narrativa de princesa: mulher indefesa, frágil, que estava lutando com a vilã e era resgatada por o quê? Por um príncipe. Que depois da trama se desenvolver, eles viviam o quê? Qual é a princesa que marcou a nova geração? A Frozen. Não é? Quem é o príncipe na Frozen, gente? Pode dizer, o pastor não vai disciplinar vocês não, viu? O príncipe na Frozen é vilão. Isso é uma quebra de paradigma significativo. Por quê? Porque está formando o ideal, está formando o imaginário. Entendeu? Os homens, o desenho que eu assisti, quem eram os homens? Homer Simpsons, Fred Flintstones. Qual é a similaridade entre Fred Flintstone e Homer? São dois babacas. Eles não lideram a família, eles não são sábios, eles são bobãozão. Não tem aquela virtude, o homem, o guerreiro, aquele que protege a família, aquele que lidera. O Thor da nossa geração é depressivo e ansioso. Que era um guerreiro nórdico, com aqueles ideais de sacrifício, de luta, de batalha, de família. O cara é um embriagado que joga videogame e sofre crise de ansiedade. Vocês acham que isso é aleatório? Existe uma agenda por trás disso, gente. É doutrinação. Um trabalho que eu passo nessa disciplina é os alunos estudarem músicas mais tocadas, assistir os filmes mais assistidos e ver quais os temas que eles passam. Da última vez que eu ensinei essa disciplina, os alunos perceberam um tema em comum, o tema da traição. E a música mais ouvida naquela época foi a música chamada P do Pecado, de um grupo de pagode, que eu esqueci o nome, que é um rapaz fortinho. Alguém sabe o nome? Tá bom, ninguém sabe, tá certo. Era. Mas eu esqueci o nome mesmo. Não, a música dizia assim, ó. Eu vou citar aqui o refrão. Jogando erro contra erro, o seu é pior do que o meu. Da vida você não tira ele, da cama você não tira eu. Não joga a culpa pro meu lado, não sou eu que tenho alguém do lado. Do pecado eu sou apenas o P. Então, aí a música estourou. Por quê? Porque ela canta uma realidade da sociedade. Sociedade e famílias desestruturadas. 50% dos casamentos brasileiros acabam por conta de traição. Aí a pergunta, essas canções, sofrência, tudo isso, vocês acham que elas nascem num vácuo cultural? É uma agenda de doutrinação. Por quê? Porque já dentro da igreja eu ouvi pessoas assimilando isso e dizendo: vou casar, se eu der errado, separa. Por quê? Porque ficou diluído. Babilônia tem vencido. Terceira estratégia. Primeira é isolamento. Tira as crianças de perto das figuras de autoridade e referência. Antigamente, a minha infância, crente era temido. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu estava jogando bola na rua, que vinha um irmão que era crente, ele vinha naquela monarquezinha de calça social, havaiana, e a esposa dele sentada de lado. A gente parava assim, ó, ficava de cabeça baixa. Ei, lá vem um irmão, parou. Ninguém falava, nem falasse palavrão. Perdoe, irmão, perdoe. Irmão, ora pela gente, isso o quê? Hoje em dia, quando se diz assim, é pastor, o pessoal, porque toda figura de autoridade foi tirada.
Tem família que nem ensina mais as crianças a chamar o pai de senhor. Isso é uma ação conjunta para tirar a figura de autoridade. Antigamente, se minha professora dissesse para mim assim, para minha mãe, olha, o seu filho fez coisa errada. Minha mãe, obrigado, professor. Chegava em casa, eu era disciplinado. Hoje em dia, se o professor chegar assim, seu filho fez uma coisa errada, a mãe vai dizer o quê? Você que não tem, aí o errado é o professor. Não existe mais figura de autoridade. O pai não é mais autoridade, o pastor não é mais autoridade, o professor não é mais autoridade. Respeita aos mais, acabou-se. Tudo isso é uma agenda da Babilônia. Viu? Terceiro, assimilação. Olha o que eles fazem no verso 5. Determinou a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que eles tinham. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam. Aqui é o UFB, Universidade Federal da Babilônia. 3 anos de curso. No final tem um TCC. A banca é formada por Nabucodonosor. E eles ainda passam, né? O bicho tão desenrolado. Olha, Babilônia tem uma vantagem. Por quê? Porque ela ataca uma das maiores necessidades, a necessidade de identidade. Então Babilônia assimila. Você não encontrou o seu lugar na igreja, o seu grupo na igreja, eu me sinto deslocado. Vem aqui para o nosso grupo, aqui todas as formas de amor são válidas. Aqui você vai entrar num ambiente livre de quê? Livre de julgamento. Não é lindo, né? É o amor, não, o amor aqui é o amor. Você não vai ser julgado, você vai ser assimilado, você vai ser amado, você vai ser compreendido. Aí coloca entre os pares, certo? Coloca uma ruma de gente, tudo com a ideia igual, tudo para ficar junto. Gera uma identificação. Se você é jovem, vou dar uma dica aqui para você que alguém me disse na minha juventude, eu me aproveitei demais. Jovem não pode estar só jovem. Quando está numa roda só 5 jovens, eu fico olhando assim, 5 jovens conversando. Meu irmão, é um show de horrores. Jovem tem que estar com gente mais velha, ouvindo. Às vezes eu pego as crianças da igreja, eu tenho lá na congregação nossa, tem um menino que uma vez, ele tava 3 meninos conversando sobre o negócio de, eu não sei se essa conversa vai dar certo não, bora. Vocês vão ficar ali com os caras estavam falando de conta, um estava devendo a parcela do carro, ou estava devendo, fez um financiamento de uma casa, não sabia se ia pagar. Vocês têm que fica aqui escutando essas conversas aí, vocês. Não fala nada não, fica só caladinho, que é para vocês também não atrapalhar o pessoal. Eles estão resolvendo o problema da... Lembra de Roboão? Roboão, ele tinha duas escolhas, né? Aí ele foi lá por mais velho. Aí os mais velhos, rapaz, Roboão, macho, o negócio, o reino aqui está complicado. Fala o seguinte, baixa o imposto. Que tu baixando o imposto, dá dinheiro para a mão do povo, o povo vai ficar bem, vai ficar feliz e vai gostar de ti. Aí o Rubão, bicho, é mesmo, né? Não, vou passar ali na juventude. Aí chega na juventude, né? Aí eu fui lá nos coroa e tal. E eles disseram que era para me baixar um imposto e facilitar. Aí o jovem, doido, mano. Tá vacilando, mano. Se tu baixar o imposto, o pessoal vai querer para cima de tu. Tem que dizer assim, o dedo mindinho de Roboão é mais grosso que o tronco de Salomão. Mete a peia no povo. Aí o Roboão, é mesmo, eu vou meter a peia. O que aconteceu? Dividiu o reino. Dividiu o reino. Então a assimilação é uma das estratégias mais poderosas. Você vai encontrar o seu grupo. A igreja não lhe aceitou. Venha para cá que a gente lhe aceita. Do jeito que você é. Entendeu? Olha que coisa boa, né? O problema é que se você fazer só o que você quer, você vai virar um demônio. Todo mundo precisa de limites. Entendeu? E todo mundo precisa de pessoas que julguem as suas práticas erradas. O julgamento das pessoas é um freio social para você não virar um doido. Você sabia disso? São limites. Agora, se você é egoísta,
Não, é o que Deus faz em Romanos 1. O que é que Deus faz em Romanos 1 quando Ele quer jogar a ira dele sobre o povo? Ele faz o quê? Ele entrega. Né? Paz, eu aprendi, depois que eu aprendi isso, minha vida melhorou um bocado. Às vezes eu estou conversando com alguém e diz assim, macho, ó, se tu fizer isso aí vai dar errado. Não, pastor, não, pois faça. Pode ir, vai lá. Pode ir, tranquilo. Outro dia eu fui chamar o irmão para ir acho que foi para a escola bíblica. Ele, não, pastor, não vou. Não. Eu não preciso nem se explicar, não. Você tem uma coisa melhor para fazer do que a escola bíblica? Vá para a praia. Vai ter jogo 6 horas, a final do Cearense, Clássico Rei. Vem para o culto não, mas vai para o estádio, macho. Não é isso que tu quer? Tu não vai ser feliz mais lá? Pois vá. Não é não? Não, mas aí lá no mundo ninguém diz isso. Lá no mundo o pessoal me acolhe. Né? Aí você vai atrás de quem é que lhe ama. Vá atrás em Provérbios o que é que a Bíblia diz, qual é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é o que passa a mãozinha na sua cabeça e que aceita de todo jeito. O verdadeiro amigo é o que tem coragem de chegar para você e dizer o que você fez não é legal. Ei, mas isso aí é feio. Isso aí que está fazendo é feio. Faça isso não. Isso é pecado. Eu já contei, eu não sei se eu contei aqui, eu rapei aqui um bocado de vezes, que eu nem lembro qual foi a história que eu contei. O irmão, quando eu anunciei, na época eu vivia viajando, pregava, vivia viajando, aí eu anunciei que a minha mulher estava prenha, primeira vez que ela ficou prenha. Gravidez, ficou grávida. Aí eu anunciei, foi aquela alegria e tal. Aí o irmão mais simples da igreja chegou, aí falou assim para mim, ei pastor, não dá certo o senhor viajar não, sua mulher está grávida, o senhor vai ter que parar essas viagens aí, ela está grávida, é precisar do senhor. Rapaz, na hora que ele falou isso, uns 3 ficaram olhando assim, agora o pastor vai dar uma nele, viu? Aí eu baixei minha cabeça, eu disse assim, meu irmão, abracei ele, chorei, e na mesma noite eu cancelei umas 6 viagens que eu tinha, porque ele se meteu na minha vida, porque ele me julgou, e o julgamento de alguém que me ama foi uma bênção. E Deus, na sua sabedoria, para lutarmos contra a Babilônia, Ele deixou que esses irmãos, quando vê você fazendo coisa errada, eles vão apontar. E um crente maduro, ele vai receber e vai se santificar. Agora, a verdade também é uma só. Existe gente que vai apontar coisa que não é pecado. Por quê? Porque esse grupo é imperfeito. Só que dentro das imperfeições você ganha mais vivendo em um ambiente desse do que um ambiente onde você é aceito de todas as formas. Certo? Não queira estar num lugar onde você é aceito de todas as formas. Porque esse lugar não lhe ama. Esse lugar está só interessado em lhe usar. Entendeu? Esse lugar não lhe ama de verdade. Quarta estratégia é a confusão. Eles mudam o nome. Vocês acham que o nome social é novo, é? Lá na UFB, Universidade Federal da Babilônia, já tinha um nome social. O de Daniel era Beltesazar. O que é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo confundir. Aí a pessoa se olha no espelho, ela não sabe mais. Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? O menino olha no espelho. Né? Aí o outro chega, me desculpa por ser homem. Como é? Tu já viu o cara pedindo desculpa por ser... Então, assim, é uma confusão, a sociedade confusa, não sabe o que quer. Não sabe. Por quê? Porque para a Babilônia é tirar as autoridades da Bíblia, a verdade. Entendeu? Assim, tem uma pessoa que ela diz que era homem, aí virou mulher, né? Mas quando deu 40 anos, ela teve que ir para o proctologista. Entendeu? Como é isso? Confusão.
nós somos a primeira geração que pisou na terra que acha que o homossexualismo é certo. Não somos a primeira geração que pratica homossexualismo, porque existe o homossexualismo desde que o mundo é mundo. Na Bíblia, você não precisa nem ler muito não. No comecinho da Bíblia você já encontra práticas homossexuais. Entendeu? Sodoma e Gomorra. Qual é a diferença de toda a história do mundo para cá? Porque nós somos o primeiro a querer achar que o homossexualismo é certo. Todo mundo que praticava homossexualismo sabia que era errado. Platão, no Banquete, escreveu que não existe virtude no relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. O relacionamento virtuoso e que perpetua a raça humana é heterossexual. Platão, em O Banquete. Entendeu? Então sempre houve, os Césares, todos eles, Alexandre o Grande, conhecido aí como grande, mas ele nunca achou que era correto. O problema não é a prática, o problema é praticar achando que é correto, inclusive igrejas que ainda dizem que a bênção de Deus está sobre esse negócio. Socialmente falando, irmãos, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas diante de Deus é a palavra que estabelece os limites, e Deus diz que Ele não aceita. Agora, o que é que você pode dizer? Eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não quero seguir esse código de ética, vou ser livre. Você é livre. Vocês estão entendendo o ponto? O problema é que na confusão, as pessoas não querem negar Deus, e também nem querem negar os seus impulsos carnais. Então, a gente precisa aprender. A educação, ela é uma ferramenta religiosa. A física é religiosa, a matemática é religiosa, o português é religioso, o filme que você assiste, a música que você escuta é feita a partir de um lugar religioso. Você não pode consumir essas coisas sem achar ou achando que ela é só entretenimento. Aqueles elementos estão ensinando princípios. A gente tem aí uns minutinhos para pergunta, então quero parar por aqui e eu quero ver se tem alguma pergunta. Pastor Cristiano pode nos ajudar com isso. Amém? Amém. Até aqui, obrigado pela sua atenção. Agora eu quero interagir com vocês, tá? Podem perguntar, se eu não souber, aí eu digo não sei. Se alguém quiser se aprofundar mais nisso, gente, uma vez a cada 2 anos eu ensino a disciplina de Cosmovisão lá no Cibima. Você pode assistir como ouvinte. Fala com o pastor Cristiano, eu posso passar para ele. E o livro também, Amando Deus no Mundo, é um livraço. É o livro, o texto que eu uso lá no texto, na disciplina. A primeira pergunta é: sonegar impostos ao Estado corrupto é pecado? Observação: já desconsidere a questão sobre intenção, pois não é sobre querer mais dinheiro para si, mas não querer contribuir com as ações do Estado e fermentar o sistema. Começamos bem tranquilo, graças a Deus. Ainda está no YouTube ainda? Não vou falar não, que vai derrubar a live, né? É assim. Toda autoridade é instituída por Deus. Romanos capítulo 13 vai dizer que o Estado, ele foi instituído por Deus. Mesmo o Estado corrupto, ele foi feito para o juízo do mal e para o louvor do bem. Então, é nosso dever como cidadãos brasileiros honrar com as leis impostas pelo nosso país. É parte do que significa ser cristão, certo? Nosso dever honrar. Só que quando o Estado nos manda, a única vez que a gente pode desobedecer o Estado é quando ele nos manda pecar contra Deus. Nesse caso não, nesse caso a gente deve, então, eu acredito que sim, devemos pagar o imposto. O Estado, na época do Novo Testamento, era corrupto, talvez até pior do que o do Brasil, mas ainda assim os cristãos pagaram, eles
davam bom testemunho de bons cidadãos. Então, essa é a minha resposta. A segunda pergunta. Daniel e seus amigos aceitaram a educação e a língua da Babilônia, mas rejeitaram a comida. Onde traçamos a linha entre aprender a cultura e se corromper por ela? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você precisa ter conhecimento bíblico. São as 4 coisas. Práticas culturais que a gente... Porque assim, o que é que eles fazem? Eles estabelecem um diálogo, eles aceitam. Não estou sendo contra ninguém mandar o filho para a escola, certo? Deve mandar. Só que você não pode mandar achando que é neutro. Eles até aceitaram o nome social, eles aceitaram a dieta. Só que quando a gente chega no capítulo 3, que o Estado pediu a adoração deles, aí eles disseram o quê? Não, isso a gente só vai até aqui, porque passou daqui é pecado, e o meu coração só adora um Senhor. Se quiser me matar, tudo bem, eu posso morrer. É o que ele diz lá no capítulo 3, né? Então, o limite é o limite do pecado. Enquanto que o Estado está pedindo para mim é uma coisa que não desagrada a Deus, eu estou fazendo. Eu estou dialogando. Mas quando chega na adoração do meu coração, se prostra diante da estátua, eu fico em pé. Porque eu só me prostro diante do Senhor. Entenderam? Então, o limite é o limite da adoração, do pecado. Lá no canal da nossa igreja, você bota lá, Pastor Matheus Vasconcelos, Daniel 3. Eu prego um sermão inteiro para responder essa pergunta. Então, se você tiver interesse, responder ela mais longa, eu respondi ela no sermão inteiro lá na nossa igreja. Daniel 1, 2 e 3, eu trabalho sobre isso. Os outros depois tem escatologia, tem um bocado de coisa. Mas eu recomendo, se você quiser aprofundar, escute lá. Bota Pastor Matheus Vasconcelos com TH, Daniel 1, 2 e 3. Certo? Que o limite é o limite do pecado. Nós não damos o nosso coração para Nabucodonosor. Só damos o nosso coração para Jesus. Amém? Cosmovisão bíblica sobre o namoro. Como deve ser o namoro bíblico? Qual a visão do Senhor sobre? Namoro não existe. Namoro não existe. Agora, socialmente falando, o namoro, ele é uma ferramenta de preparação para o noivado e o casamento. Então, nesse sentido, ele existe. Certo? Socialmente falando. Biblicamente, ele não existe. Então, a gente precisa redefinir o termo. Eu estou de boa. Se quiser usar namoro, use. Desde que não use a cláusula do namoro para fazer com uma outra pessoa que ela não é sua esposa ou seu marido. Você pode fazer com o seu namorado a mesma coisa que você faz com qualquer outra pessoa. Certo? Então, não é que eu sou contra o namoro, eu sou contra o beijo na boca no namoro. Porque, a menos que você creia que pode beijar na boca de todo mundo, a sua namorada, ela é a sua irmã. O seu namorado é seu irmão. O relacionamento muda quando envolve o casamento. Até o noivado, que é bíblico, não permite intimidade física. Essa é a razão pela qual José ia fugir. Porque Maria apareceu grávida e eles só estavam noivos. Ou seja, ia ser visto como pecado. Entendeu? Então não existe, o namoro não permite, na minha visão, aí você precisa ver com o pastor e com a turma, mas eu acho que a gente está na mesma página. O casal de namorado não tem a permissão. Porque assim, a gente diz assim, não é amigo, tudo bem. Né? Aí quando diz namoro, não, namoro pode se beijar, só não pode fazer sexo. Pronto, o resto está liberado tudo. Beijar, e beijo de namorado, meu filho, parece que o mundo vai se acabar. É uns abraços mais horríveis do mundo. Né? Eu brinco assim, que o cão, quando está namorando, ele fica soprando. Vai, arrocha, vai. Aí quando casa, ele diz, vai, ele pega o extintor e fica... No namoro ele toca gasolina e quando taca, ele taca o extintor. Quando casa, né? Então assim, irmãos, ó, o beijo na boca é uma preliminar sexual, que na minha convicção está restrita aos limites do casamento.
Tá vendo vocês aqui da minha igreja? Pronto. Ele já sabe já isso aqui. Né? Fica triste, mas assim mesmo. Próxima pergunta. Sobre a perda de identidade. A internet é um método de doutrinação indireta, que se pauta no que é mais aceito. Como se manter correto se até as referências estão se moldando a isso? Rapaz, é assim. A internet é uma bênção. Ou o curso abençoado da internet. Se você treinar o seu algoritmo para ver coisa boa, você vai ver tanta coisa boa. Eu queria vir outro dia falar com vocês sobre um negócio chamado desejo mimético, do René Girard. É um outro cara francês que ele ajuda a entender o fenômeno dos influenciadores digital. Que eles criam uma vida que nós desejamos tê-la. E aí, porque nós desejamos, a gente quer imitá-los. Só que a gente precisa esquecer isso e voltar para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. Ele deve ser o nosso maior influenciador. Então, a maneira como a gente consome essas coisas. Como professor de cosmovisão, eu amo rede social. Porque para mim, rede social é uma ferramenta de pesquisa. Ler os comentários para mim é um estudo antropológico. Comentário de publicação é um negócio assim fabuloso. Porque você vai ver pessoas falando absurdos assim, à luz do dia. Eu já vi cada absurdo em comentário que eu fico, meu irmão, será que numa mesa a pessoa tinha coragem de dizer isso? Tinha não. Não tenho certeza que ela não tinha coragem de dizer. Então, é uma bênção quando você sabe direcionar para Deus. O Weber Campos tem um conceito aqui no livro que ele chama assim, nós não precisamos romper com as coisas, nós só precisamos dar a direção correta para elas. Né? A internet a rede social é uma bênção ou uma maldição? Depende de quem está usando. Uma vez lá na igreja foi pregar um pastor, 2017, ele pregou um sermão assim, o Facebook é uma das maiores obras do cão. Aí 2 anos depois, isso os meninos recortaram e deixaram salvo, eu sempre ficava usando no grupo, né, de jovens e tal. Aí esse mesmo pastor na pandemia falou assim, bem-vindo ao nosso culto online, compartilhe no Facebook. Aí eu disse, pastor, não era do cão não, o Facebook? Se converteu, foi? Não, foi só a gente que usou. Sim, o meu Instagram, eu sou muito edificado. É difícil eu pegar o meu Reels e não chorar. Testemunho de missionário. Agora, se você treinar o seu Instagram para ver besteira, aí você vai passar o dia todo vendo a Virgínia lá, o outro. Agora eu tenho umas coisas, eu sou chorão que só eu vejo umas coisas. Soldado voltando de guerra, que abraça, eu choro toda vez que eu vejo. Corte de pregação, livro novo que está lançando, conferência tal que vai ter. Treine use tudo na sua vida direcionado para Deus. Essa é a chave. Tem mais? A última pergunta é: quais livros sobre cosmovisão o pastor indica e recomenda principalmente para jovens? Principalmente para jovens. Tem um muito bom que eu gosto, não é tão novo, mas é bom, é a Bíblia, ele ajuda muito. Mas assim, para jovens, Amando Deus no Mundo, do Weber Campos, esse livro que a gente... Alguém trouxe ele aí? Eu ia trazer, mas é grandão? Eu tenho aqui, não dá para ver não. Amando Deus no Mundo é um livro excelente. Para jovens, é um livro muito, muito, muito bom. Ele tem 2 primeiras partes muito filosóficas. Você pode pular o capítulo 1 e 2, deixar para ler futuro. Se você for ler, ele faz um comentário de Daniel e uma aplicação de cosmovisão. Se você ler isso, é muito bom. Esse é um livro muito bom. Outro livro muito bom é Verdade Absoluta, de Nancy Pearce. Verdade Absoluta, de Nancy Pearce. Certo? Um terceiro que eu indicaria ainda é Pense Biblicamente, um livro organizado por John MacArthur. Pense Biblicamente, um livro organizado por John MacArthur. Oi?
O Universo ao Lado é muito, para jovem ele não é muito bom, porque ele vai só descrever as outras formas de ver o mundo. Então eu não indicaria assim para os jovens. Tem um outro livro que eu esqueci o nome do autor, mas a editora é fiel. É Um Outro Evangelho. Como lidar com questões progressistas. Que ele trabalha sobre cosmovisão, é um livro muito legal. Com essas pautas aí, aborto, papapá. E se você quiser uma coisa mais teórica, aí eu vou indicar Dando Nome ao Elefante e o livro O Universo ao Lado, certo? E um terceiro seria o nível mais avançado, Raízes da Cultura Ocidental, do Doiva. Raízes da Cultura Ocidental do Doiva. São esses. Ou a coisa mais fácil é você ir passar um semestre lá comigo no Cibima, que aí a gente estuda esses materiais todos. Esse é um tipo de assunto que eu tô recebendo muito pedido, e eu estou pensando em gravar alguma coisa online, algum curso online para ajudar a turma. Mas deixa eu indicar palestras no YouTube para vocês. Aí eu finalizo. Mais 3 minutinhos. Primeiro, se você botar Amando Deus no Mundo, Heber Campos, ele tem várias palestras sobre isso, que é muito boa. Tem um camarada chamado Felipe Fontes. Aí você bota Daniel capítulo 3, Felipe Fontes, Cosmovisão. Tem lá uma coisa, uma palestra dele. Porque Daniel, Felipe Fontes, Mauro Meister e o Heber Campos Júnior fizeram uma exposição dos capítulos 3 de Daniel numa conferência de fiel de pastores, que se você assistir aquilo, vai lhe ajudar demais. Aí tem as minhas pregações, eu também acho que ajuda. O Jonas Madureira gravou uma série sobre cosmovisão e psicologia, que é muito bom. Inteligência Humilhada é um livro bom também, ajuda. Muito livro, né? Falei. É por isso que eu estou ficando careca. O Outro Evangelho. Tá bom. Gente, eu quero agradecer vocês pelo tempo. O pastor Cristiano, é muito bom estar aqui, viu? Até eu botei o menino para sentar aqui. E o senhor vai sentar onde? Não, me senta aí, eu já estou em casa. Eu me viro aí, que eu realmente me sinto muito bem em estar com vocês. Sempre sou muito bem acolhido. Que Deus abençoe e que dê sabedoria para viver amando a Deus no presente século. Amém?